Sequência de imagens antigas. Escrito na tela. Memórias. TV Câmara apresenta Dia nublado. Parque com caminhos entre várias árvores. Queriam que eu resumisse. Quem é Rubem Alves? Eu pensei no epitáfio. Lembrei-me do epitáfio que Robert Frost escolheu para ele mesmo. Eu achei tão bonito. Ele teve um caso de amor com a vida. Então é isso, eu tive um caso de amor com a vida. Escrito na tela. Rubem Alves, o professor de espantos. Eu estava vivendo minha vida, viajando, feito um louco, fazendo viagens longas de carro, de avião. Eu notei que minhas pernas estavam fracas. Me levaram de uma médica que disseram era grande especialista nesse assunto. E ela pediu os exames e confirmou. É um choque. O Mário Quintana tem um versinho lá que ele fala sobre o que ele espera da velhice. E diziam que era uma velhice confortável. Com Parkinson eu não posso ter uma velhice confortável. E vem a insegurança. Segurança física e insegurança espiritual. Insegurança física é medo de cair. Espiritual, medo de me faltarem as palavras. Hoje é o Dia Internacional da Alfabetização. Quem vem aqui hoje falar disso e de muitas outras coisas do gênero... É mineiro de Boa Esperança, pedagogo, filósofo, teólogo, psicanalista... Pelo jeito anarquista e um exímio provocador. Educador, cronista, contador de histórias e um escritor apaixonado pela literatura. Professor emérito da Unicamp. Mas, acima de tudo, ele pode ser considerado um grande defensor das crianças, daquilo que elas gostariam de aprender na escola. É o embate que o nosso provocador mantém contra as ideias retrógradas que atrapalham a educação e a cultura deste país. Há muitos anos tem se colocado no centro desse debate sobre o ensino no Brasil e tornou-se uma referência na busca de mudanças na forma e no conteúdo do ensino brasileiro. É assim mesmo, professor Rubem Alves? Vem pra cá! Sequência de imagens de programas de televisão. Plateia se levanta e aplaude Rubem Alves. Rubem, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Por que é a única coisa falsa? Porque é um bordão. Na tela, primeiro movimento, o sonho. Nasci em Minas. E o meu corpo está cheio de memórias de infância. Entre os prazeres da cozinha mineira estava o frango com quiabo, que se comia com angu e pimenta. Eu nasci na mesma cidade onde nasceu Nelson Freire, que dizem alguns, e eu concordo, é o maior pianista vivo da atualidade. Nelson Freire. Direção João Moreira Salles. Meu pai era um homem muito rico, mas a riqueza do meu pai era a riqueza de... Antes de eu nascer, eu não conheci meu pai rico. Ele era rico, era dono de muita coisa, ele era exportador de café. Aí veio a crise da Bolsa, eu acho que foi em 1929. Meu pai perdeu tudo. E foi-se a riqueza e nós tivemos que morar na roça. As primeiras memórias que eu tenho da minha infância são memórias
da roça, casa de pau a pique, sem privada, de uma pobreza, os ratos passeando lá em cima, aquele cheiro de querosene, porque a luz não tinha eletricidade, então a luz era com lampião. Meu pai tinha um defeito, o defeito dele é o seguinte, ele achava tudo bom. Podia ser a situação mais desgraçada, ele descobria um jeito de fazer aquela coisa ficar boa. Mas ele tinha um problema, ele estava pobre e não tinha dinheiro para mandar os filhos para a escola. Aí, um missionário foi até ele e ofereceu bolsas para o Instituto Gamo, que era a escola de Lavras. Então nós ficamos ligados ao protestantismo, não por conversão, mas por esperteza, né? Interior de uma igreja. Crucifixo no altar. Aí meu pai resolveu que nós íamos mudar para o Rio de Janeiro. Eu achei bom, né? Me lembro da viagem de trem. E fui para o Rio de Janeiro e meu pai já estava bem de vida. Ele me colocou num dos colégios mais caros do Rio, Colégio Andrews. Aí foi a experiência dura. Eu passei a ser objeto de chacota. Que eu falava carne. Rubem Alves, escritor e educador. Todo mundo ria de mim. E mais do que isso, meus custos, por exemplo, lá em Minas, eu andava descalço, no Rio de Janeiro tinha de andar com meia e sapato. Me lembro do primeiro dia que eu fui ao colégio, eu fui com sapato sem meia. Eu me tornei o alvo da caçoada geral. O tempo que eu passei no Rio de Janeiro foi um tempo de sofrimento, eu nunca tive um amigo. Foi aí, então, nessa ocasião, que me veio a ideia de ser pianista. Ilustração de um garotinho tocando piano. Eu morava na praia de Botafogo, ia de bonde para o colégio e tinha uns posters lá, uns outdoors, só com uma palavra, Brailovsky. Cheguei em casa e perguntei, mãe, o que é Brailovsky? Ela disse, Brailovsky? Não é Brailovsky, é Brailovsky, é um dos maiores pianistas do mundo. Imagens antigas de Alexander Brailovsky tocando piano. Não sei como é que eu arranjei dinheiro. Sei que eu fui na galeria do Teatro Municipal, lá em cima. Quando eu ouvi aquele cara tocando piano, duas peças que eu não me esqueço. O Rondó Caprichoso de Mendelssohn e a Sonata número 3 de Chopin. Aquilo ficou na minha cabeça. Para mim era uma fantasia de ultrapassar a humilhação. O sujeito está lá no palco recebendo, fantástico, ele tocou. E se eu estivesse no palco, todas as humilhações seriam jogadas fora, né? Então eu fiquei com a ideia na cabeça de que eu podia ser pianista, só que eu não sabia das coisas de Deus. E eu estava no Rio de Janeiro, eu não sabia do Nelson Freire ainda, estava no Rio de Janeiro, e eu estava doido estudando, estava com Brailovsky na cabeça, estava lá estudando a Sonata Patética. Estava lá no piano. Aí eram as 2 da tarde, eu estava tocando, estudando, toca a campainha,
Eu vou abrir a porta, na porta estava uma senhora com um menininho, o menininho não cumprimentou ninguém, foi entrando pela casa dentro, chegou na sala, viu aquele piano aberto com uma partitura. Ele não teve dúvidas, caminhou até o piano, sentou-se ao piano e tocou. Nelson Freire. Nunca tinha ensinado nada para ele. De onde veio a sabedoria de piano dele? Como é que isso acontece? Isso ele tinha 3 anos. Com 4 anos ele deu o primeiro concerto. Aí eu compreendi que existe diferença. Deus protege uns e não protege outros. Mas era preferível que eu fosse que eu não fosse pianista e que pudesse escrever, né? Deus não me deu o privilégio de tocar piano, mas me ajudou um pouquinho para ser um escritor. Quero ouvir música, aquelas que fazem parte da minha alma, pois a alma, no seu lugar mais fundo, está cheia de música. Nelson Freire. Sala de estar. Rubem Alves coloca um CD no aparelho de som. Ele tem feltro nos dedos. Há uns pianistas que têm martelo nos dedos, outros têm feltro. Rubem Alves fica parado no meio da sala escutando a música. Na tela, segundo movimento, Caminhando com os Deuses. No colégio, eu vivi uma grande solidão. Rubem Alves, escritor e educador. A igreja foi um lugar onde eu não me sentia solitário. É uma comunidade. E quando você tem a comunidade, você acredita. O que faz a gente acreditar? Acreditar em cada coisa absurda. Escrito na tela, Rubem Alves ingressou no seminário presbiteriano aos 20 anos, mas a fé logo se transformou em questionamento. Um dia me deu na cabeça essa iluminação, porque para protestantes e católicos a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus que inspirou aquilo. Mas um dia eu pensei, mas como é que eles ajuntaram os livros da Bíblia? Porque a gente achava que os livros tinham sido magicamente colecionados. Aí eu percebi que não, que eram congressos religiosos que selecionaram os livros, então eles não tinham nada de sagrado. Foram os homens que escolheram aqueles livros. Acreditei. De repente, pá! A cabeça abriu. Eu fiquei tão horrorizado com a mediocridade que eu perdi a fé. Eu nunca ouvi de nenhuma pessoa que vai fazer uma promessa a Deus, promessa para receber alguma coisa de volta. Nunca vi uma pessoa que prometesse uma coisa boa para Deus. Por exemplo, prometo que eu vou escutar a Martha Argerich tocando Mozart. Prometo que vou tomar um copo de uísque todo dia. Prometo que vou tentar transar 2 vezes por semana pro resto da minha vida. Coisas boas. O que a gente promete para Deus? Casca de ferida. Prometo subir os 400 degraus da escada da igreja de joelhos. Prometo não beber Coca-Cola durante 6 meses. A gente é como se Deus ficasse babando de prazer ao saber dos sofrimentos. Deus
tem um prazer. Ai, como está sofrendo, como está sofrendo. Escrito na tela: Deus nos deu asas, mas as religiões inventaram as gaiolas. Rubem Alves. Grande parte das religiões é baseada nessa proibição de pensar, não é permitido pensar. Escrito na tela: apesar dos questionamentos, Rubem Alves se formou pastor e foi trabalhar em comunidades pobres de Lavras, Minas Gerais. Eu morava em Lavras, a periferia de Lavras, as pessoas mais sofridas que você pode imaginar. Não tinha ninguém para atender essas pessoas. Então, eu preguei para mudar a cabeça dos membros da igreja. Muita gente mudou a cabeça, começou a pensar coisas diferentes. Então, ao invés de ficar pensando no céu, as pessoas começaram a ter consciência de que era preciso amar as pessoas que estavam sofrendo. De repente, os céus da religião me pareceram infinitamente chatos. Como pastor de uma comunidade protestante no interior de Minas, entreguei-me ao cuidado dos pobres, sem jamais pensar em convertê-los. Imagens antigas. Nessa Escrito na ocasião, tela: movimentos que antecederam o golpe militar de 1964. E houve uma mudança na nossa cabeça, da geração nova. Antes, a gente queria salvar as almas do inferno para ir para o céu. Agora que nós não acreditávamos nem no inferno nem no céu, nossa missão era salvar o Brasil, era transformar o Brasil. Então a nossa fé metafísica se transformou numa fé política. Daí o engajamento, especialmente da juventude, da Igreja Católica e da Igreja Protestante, se ligarem com os movimentos, entre aspas, revolucionários. Então, a transcendência que estava no céu passou a transcendência que está no futuro. Aí, eu criei conflito com o resto da igreja, eu e um grupo. Todo mundo era conservador e nós éramos diferentes. Então, começou, por parte da igreja, um movimento para liquidar a gente. Fui pastor protestante e é provável que, se tudo tivesse acontecido nos conformes, eu hoje fosse um clérigo velho. Mas veio o golpe militar. Fui acusado de subversivo pelas zelosas e bondosas autoridades da igreja. Escrito na tela: Rubem Alves estava nos Estados Unidos fazendo mestrado quando ocorreu o golpe militar no Brasil. Tinha terminado todas as minhas obrigações acadêmicas, estava livre, porque eu trabalhei feito um louco, eu estava com muita saudade, queria voltar para o Brasil. Então eu tirei um dia para passear downtown, lá no Times Square, e fiquei lá vagabundando, andando para aqui, andando para ali. Aí foi voltar para ir para o meu apartamento, eu peguei o metrô, sentei e olhei para frente, do outro lado do vagão, e eu fiquei congelado a hora que eu vi a manchete. Revolution in Brazil. Aí começou o mês de mais medo que eu tive. Imagens e fotos antigas. Pessoas são presas por policiais. Eu fiquei com muito medo de chegar no Rio de Janeiro e lá eu ser preso e as pessoas desapareciam. Então eu inventei uma viagem complicada para chegar direto em Campinas. E um amigo foi me pegar no aeroporto e ele me disse Rubem Alves, escritor e educador. Logo de saída: há 2 acusações contra você e mais 5 pastores.
Escrito na tela. Rubem Alves foi denunciado como subversivo por integrantes da própria Igreja Presbiteriana no Brasil. Aí foi 2 anos de aflição, tentando descobrir, tentando não ser preso. Eu descobri que quem me denunciou foi um dos maiores amigos meus. Ele era da CIA. Que era favorável às reformas revolucionárias, não sei o que lá. Aí eu me desliguei da igreja. Escrito na tela. Sou um construtor de altares. Construo altares à beira de um abismo escuro e silencioso. Eu os construo com poesia e música. Os fogos que nele acendo iluminam o meu rosto e me aquecem. Mas o abismo permanece escuro e silencioso. Rubem Alves. Aí, diante dos Estados Unidos, me arranjaram uma bolsa para fazer doutoramento, porque eu tinha feito antes, em Nova York, eu fiz mestrado. Aí me deram uma bolsa para fazer doutoramento, eu fui para Princeton. E foi lá que eu escrevi o livro sobre teologia da libertação, foi nesse período. Escrito na tela. A tese de Rubem Alves foi precursora da teologia da libertação, movimento cristão que prega o combate às injustiças sociais, econômicas e políticas. Minha tese de doutoramento, o nome era no sentido de uma teologia da libertação. Esse era o título. Então, eu tenho a prioridade do título. Mas aí aconteceu o seguinte, eu mandei a minha tese para uma editora, a editora gostou da tese, queria publicar a tese, mas disse libertação, a moda naquele tempo era a teologia da esperança. Era um alemão, o Moltmann, Jürgen Moltmann. Mas aí a editora falou, vamos colocar o seu livro no caudal da teologia da esperança. Então ficou chamado Teologia da Esperança. Mas originalmente era Teologia da Libertação. Eu estava em Oxford, fui lá dar uma conferência. E fiquei amigo lá dos teólogos lá de Oxford. E um deles chegou para mim e disse, como é que estão os preparativos para o Congresso de Teologia em janeiro? Eu não sabia de nada. O congresso ia ser em São Paulo e eu não sabia. Eu fiquei na maior vergonha porque eles em Oxford sabiam e eu não sabia. Aí eu cheguei ao Brasil, fui fazer minhas escarafunchações e descobri que o meu nome tinha sido vetado pelo Frei Beto. Ele não admitia que protestante tivesse prioridade na teologia. Ele escreveu numa reportagem no Pasquim que a minha teologia não prestava porque, por 2 razões. Uma delas é que eu não era marxista e a outra é que eu tinha escrito minha tese nos Estados Unidos. Eu então mandei dizer para ele que lembre-se que Marx escreveu O Capital em Londres. Escrito na tela. Terceiro movimento. Caminhando com os filósofos. O Paul Singer chegou lá em Princeton, ele não sabia das coisas. Paul Singer, economista. Móvel usado. Eu sabia, botei o Paulo no meu carro com a mulher dele, a Melanie, e nós fomos lá para uma cidade chamada Trenton. Ficamos amigos. Quando ele voltou para o Brasil, eu cheguei para o Brasil, não tinha emprego, estava sem emprego. Um dia me toca um telefone, o Paulo dizendo, você se interessaria por ser professor na cidade de Rio Claro? É a cidade do interior. Qualquer coisa. Então ele me encaminhou para Rio Claro, é aí que eu entrei para a universidade. Depois de Rio Claro, eu fui para a Unicamp. Vivi muito tempo no mundo acadêmico. O mundo acadêmico é um lugar perigoso, dá medo. É muito difícil viver na universidade e continuar a cultivar os próprios pensamentos. É muito mais seguro ficar moendo os pensamentos dos outros.
Escrito na tela. Ao lado de Paulo Freire, Rubem Alves se torna um dos maiores críticos do ensino tradicional. Eu fiquei conhecendo Paulo Freire no México. Havia um instituto lá, Cuernavaca, se não me engano, do Monsenhor Illich. Eu fui para dar um curso, o Paulo Freire foi para dar um curso, eu não conhecia o Paulo, nós não nos conhecíamos, mas aconteceu uma coisa gozada, que os alunos começaram a me procurar o Paulo, perguntando se nós havíamos preparado juntos as nossas aulas, porque ele falava uma coisa e eu respondia, sabe? Sem que a gente tivesse planejado nada, a gente estava num diálogo, falando junto. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Eu acho que o objetivo da escola, Rubem Alves, escritor e educador, é desenvolver a inteligência. Não é ter respostas, é desenvolver inteligência. E para ajudar as pessoas a pensar sobre a inteligência, eu digo que a inteligência é igualzinho ao pênis. É isso mesmo, pênis. Pênis é um órgão excretor, flácido, ridículo, depressivo, está sempre olhando para o chão. Mas, se for provocado, ele sofre transformações hidráulicas extraordinárias, assume a forma de um foguete intercontinental, explode, porque é capaz de dar vida, é capaz de dar prazer. A inteligência, aí você fala a mesma coisa da inteligência, porque diz, não é inteligente, o aluno não é que ele não é inteligente, é que o professor e a professora não fez o trabalho de excitar esse órgão que se chama inteligência. Escrito na tela. A primeira tarefa da educação é ensinar a ver. É através dos olhos que as crianças tomam contato com a beleza e o fascínio do mundo. Rubem Alves. O problema, para mim, da escola é que ela não está ligada com os problemas que são vivenciados no dia a dia pelas crianças e pelos adolescentes. Você pode imaginar, você é um adolescente de 15 anos e você de periferia, no meio de droga e tudo mais, você tem que aprender análise sintática. O que você faz com a análise sintática? Eu acho que só existe um jeito de aprender a língua. Não é nem lendo, é ouvindo a leitura. Não basta ler, porque frequentemente os alunos não sabem ler. Como é que você fica gostando de Mozart? Ouvindo Mozart, não é fazendo dissertação sobre a música de Mozart, você tem que ouvir. A tradição da escola é a tradição da violência, do autoritarismo dos grandes contra os pequenos. Eu já fiz essa brincadeira que eu quero criar um novo tipo de professor. Você espantar. Os gregos pensavam que o pensamento surge quando você, olhando para uma coisa, você fica espantado. Mas como? Mas como? Esse mais como? Há uma interrogação. Você não está entendendo. Então você pensa para entender. Então a função desse professor seria a função de espantar. Objetos da feira da fruição inúteis. Canto gregoriano. Um pôr de sol. O cheiro de orégano. Perfume do jasmim. Uma sonata de Mozart. Um poema de Fernando Pessoa. A constelação Órion.
não servem para nada, não são ferramentas. Por que os amamos? Porque nos dão prazer e alegria. Santo Agostinho escreveu um tratado em que ele dizia que todas as coisas no universo se dividem em duas classes. Coisas para serem usadas e coisas para serem usufruídas. Brinquedo não serve para nada, brinquedo é inútil, não serve para nada, você não pode fazer nada com o brinquedo. Se a gente não pode fazer nada com o brinquedo, por que a gente quer brinquedo? Porque o brinquedo nos dá prazer. Servir, quer dizer, usar, ser usado. Não é para ser usado, é para ser usufruído. Escrito na tela. Sem a educação da sensibilidade, todas as habilidades são tolas e sem sentido. Rubem Alves. Mas nas nossas escolas não há desenvolvimento da sensibilidade. Por exemplo, não há poesia pelo prazer da poesia. Você lê a poesia para depois fazer a interpretação, para fazer fichamento, para fazer não sei o quê, mas não é o puro gozo. Não vai cair na prova, eu não tenho que saber isso de cor. É o puro gozo. Essa ideia é estranha à nossa filosofia de educação. Um beijo. Um beijo é totalmente inútil. Então, por que gastar saliva, tomar risco de um resfriado, de uma gripe, que é bom? Rubem Alves sorri. Escrito na tela. Quarto movimento. Caminhando com os poetas. O mundo universitário que me cercava me amedrontava. Por prudência, optei pelo silêncio. Aí, de repente, uma criança entrou na minha vida, tardiamente. Uma filha temporã. Foi ela que me fez ter coragem. Eu escrevi muita coisa inspirado pela Raquel. Ela nasceu com um defeito facial, fenda labial. Sendo diferente, ela se sentia diferente. Rubem Alves, escritor e educador. Ela tinha de lidar o tempo todo com o olhar das outras pessoas, porque o sofrimento das pessoas não é por causa da coisa mesma, é por causa do olhar das outras pessoas. O olhar é os olhos são órgãos muito cruéis. O jeito de olhar. Então é como se eu estivesse o tempo todo escrevendo para colocar beleza no sofrimento. Escrito na tela. Com o nascimento de Raquel, Rubem Alves rompe com o texto acadêmico e descobre a literatura e a poesia. Mais de 100 títulos publicados para adultos e crianças. Nietzsche dizia que ele só amava os livros que eram escritos com sangue. Então você tem que fazer a pergunta, qual é o texto que é comido com sangue? Você tem que descobrir qual é o texto. Como é que você sabe que um texto é escrito com sangue? Você sabe que um texto, a Emily Dickinson, uma poeta norte-americana que nunca saiu da cidadezinha dela, ela escrevendo para um amigo disse, quando eu leio um texto e eu fico fria, com que nenhuma lareira pode me aquecer, eu sei que aquilo lá é poesia, eu sei que aquilo é poesia. Se eu tenho a sensação de que arrancar o topo da minha cabeça, eu sei que aquilo é poesia. Então a Emily Dickinson entende o poético não é por rima, não é por métrica, não é poética é aquela palavra que tem uma lição com a carne. O verbo se fez carne. Então eu escrevo alguma coisa que é carne. Aí as pessoas se comovem. Para isso caminhamos a vida inteira. Para chegar ao lugar de onde partimos. E quando chegamos, é a surpresa. É como se nunca o tivéssemos visto.
Agora, ao final de nossas andanças, nossos olhos são outros olhos de velhice, olhos de saudade. E na velhice, a gente vai ficando com medo de ficar sozinho. Eu preciso confessar que eu tenho medo da velhice. Um amigo meu, o pai dele estava com 92 anos, sofrendo dores horríveis. Ele foi ao médico e disse: será que o senhor não podia aumentar a dose de morfina? O médico olhou para ele: o senhor está me sugerindo que eu faça eutanásia? Quer dizer, aquele médico estava tentando preservar a sua pureza teológica. Eu não praticarei eutanásia. Mas aquele homem que estava sofrendo, ele precisava... Sabe, quando a dor é muita, você vê um ser humano querido. A gente faz isso com um cachorro. Eu já levei tantos cachorros meus para irem para o céu dos cachorros no veterinário. A gente ama o cachorro, por isso a gente leva o cachorro para o veterinário para tomar a injeção. Então eu acho que certas situações que a gente tem o direito, isso é um direito. Eu tenho o direito de escolher se eu vivo ou se eu não vivo. Escrito na tela: Fazenda Santa Elisa, Campinas, São Paulo. Esse lugar aqui, mais ou menos, é meio sagrado para mim. Eu já disse que quando eu morrer, eu quero que minhas cinzas sejam colocadas aqui. Local gramado e repleto de árvores. Esse lugar está muito ligado à minha vida. Eu caminhei muito aqui. Mas agora quando eu volto... Rubem Alves, escritor e educador. É diferente, né? Um conselho. Se você amou muito um lugar, não faça besteira de visitá-lo. Porque você vai visitar pensando que você vai encontrar o tempo, mas o tempo não está mais lá. É melhor você ficar com a imagem na sua cabeça. Eu não pertenço a esse lugar não me pertence mais. Escrito na tela: sempre fui louco por jardins. Uns acham que eu não acredito em Deus. Como não acreditar em Deus se há jardins? Um jardim é a face visível de Deus. E essa face me basta. Rubem Alves. Por enquanto eu estou ruminando essa mal de Parkinson. Está enchendo a minha cabeça. Não sobra lugar para brincar. Aeroporto de Brasília. Rubem Alves desce do avião. Uma mulher está com ele. Érica Lupe, assessora de Rubem Alves.
No aeroporto, Rubem Alves tira fotos com algumas pessoas. Ele entra em um edifício. O nosso querido escritor Rubem Alves, ele perdeu os movimentos finos da mão. Então, por essa razão, ele não vai autografar os livros. Nosso querido Rubem Alves, a plateia é sua. Considerei muito a possibilidade de não vir falar com vocês. Eu não sabia se eu iria dar conta. Aí, uns amigos insistindo comigo, sabendo que vocês gostam de mim, né? Depois de meses de silêncio, essa é a primeira vez que juntei coragem para conversar com vocês. E estou fazendo o que nunca fiz. Estou lendo o que vou dizer. Não ler só. Mais ou menos, leio e conto piada. Não sei que peças o mal de Parkinson vai me pregar. Mas confio que se eu escorregar, vocês me perdoarão. Obrigado. Plateia se levanta e aplaude Rubem Alves. Não desejo que você simplesmente entenda o que escrevo. Entender é um ato racional. O que eu desejo é que o meu texto seja comido antropofagicamente. Quero que você sinta o meu gosto. Desejo que os meus leitores, ao lerem meus textos, fiquem com olhos semelhantes aos meus. Assim, eles verão o mundo da forma como eu vejo, e as palavras se tornarão, então, desnecessárias. Rubem Alves acena para a câmera. Créditos finais aparecem.